Olá! A partir de um inovador conceito de trabalho, desenvolvemos uma integração entre diversos sistemas que permite a utilização gratuita por parte de prestadores de serviço em saúde e segurança do trabalho de dois softwares. Do SigWeb, que é um sistema de gestão de SST, e do da Unasoft, que é de ergonomia. Meu nome é Ayrton Quitco, eu sou médico e dirijo o setor de criação de soluções para a saúde no software SigWeb. Vejamos como o conceito funciona e como é possível a utilização gratuita. A BuildUp, um sistema de folha de pagamento, tem integração de dados administrativos de cada empresa, setores, cargos, empregados com o SigWeb. Com isso, esse último recebe os dados de forma eletrônica e os mantém permanentemente atualizados por envios automáticos diários da BuildUp para o SigWeb. Ao mesmo tempo, o SigWeb envia para a BuildUp arquivos no formato XML de todos os eventos do E-Social de saúde e segurança do trabalho. Esses, através da mensageria da BuildUp, são enviados ao ambiente do E-Social. Todos os processos são automáticos, eletronicamente desenvolvidos, sem manualidade, sem intervenção humana. O SigWeb mantém uma integração semelhante com a Unasoft. Por ela, essa última recebe os dados administrativos de cada cliente e também aqueles referentes aos ambientes de trabalho e eventuais riscos, fatores de risco neles observados. A Unasoft, o software de ergonomia, devolve para o SigWeb de forma automática arquivos XML com todos os dados necessários para alimentar os envios do evento S2240. No que diz respeito a aspectos ergonômicos. Com isso, o que a AET, Análise Ergonômica do Trabalho, informa vai direto para o E-Social, através da mensageria da BuildUp, sem que haja necessidade de extrair manualmente da ET dados necessários para os envios. Prestadores de serviço em SST necessitam de softwares para efetuar suas atividades e pagam pelo uso ou aquisição dos mesmos. Ainda, a produção, digamos assim, gerada por esses softwares necessita chegar ao ambiente do E-Social. E isto poderá exigir que arquivos XML sejam enviados aos clientes do prestador, com trabalho para quem os gera e para quem os recebe. Pelo inovador conceito que desenvolvemos, o uso dos softwares de gestão de SST e de ergonomia, o SigWeb e a Unasoft, são disponibilizados aos prestadores de serviço sem ônus, gratuito. Isso mesmo, free. Para que isso ocorra, basta que a empresa ou o contador utilize o sistema de folha da BuildUp. Como todos os sistemas estão integrados, a utilização do SigWeb e da Unasoft pelos prestadores de serviço pode ocorrer sem despesas para esses. Quem paga pela utilização dos softwares são a empresa
ou o contador. Esse último cobrando um valor mensal de cada cliente, balizado por vida ativa. Vejamos as vantagens que eles têm participando desse conceito de trabalho e por que se justifica o pagamento pela utilização dos sistemas. Vantagens para a empresa e ou contador. Facilidades para demandas do e-social. São grandes as facilidades para envios de dados de SST ou ambiente do e-social, pois nada é exigido da empresa ou do contador em termos de manualidades de envios ou de recebimentos de arquivos XML. Não irão precisar enviar cargas de arquivos com dados ou receber milhares de arquivos em meio físico ou por e-mail para que os enviem de alguma forma ao e-social. Também se despreocupam de eventuais retornos por alguma inconsistência e por envios dos mesmos ao prestador, pois esses arquivos serão recepcionados diretamente pelo prestador, o qual cuidará da sua readequação. Recebimentos de arquivos XML são atividades complexas. Receber arquivos no formato XML e os enviar ao e-social poderá ser tarefa custosa, demorada e que irá exigir muito esforço e um custo elevado para a sua realização. O número de arquivos que serão recebidos é muito grande. E veremos agora uma projeção desse número tomando como exemplo um contador. Um contador que tenha 100 clientes, cada cliente com 10 empregados. Esse contador tem responsabilidade sobre dados de 1000 empregados. Aqui nós temos os eventos dos quais serão gerados dados para o contador. 1060, 2210, 2220, etc, 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 até o 2245 treinamentos. Observe, o evento dos ambientes de trabalho 1060, por ano, serão 400 arquivos que o contador irá receber, partindo do princípio de que cada cliente tem apenas 4 ambientes de trabalho. CATES, fui muito otimista. 5 ao mês para 1000 empregados, isso dá um total de 60 por ano. Monitoramento da saúde, 100 por mês, mas como são 1000 empregados, imagino que vão ocorrer certamente admissões, demissões, imaginei 1200 arquivos. Exame toxicológico, afastamentos, fui também bastante otimista, apenas 30 por mês, condições ambientais, os idênticos 1200, treinamentos também fui bastante econômico, temos então um total de 3.245 arquivos que o contador irá receber por ano. Isto dá 13 arquivos por dia. Aderindo ao kit oferecido, o contador não terá nenhuma preocupação com recebimentos e envios de arquivos, ou seja, não irá despender tempo com isso e não terá nenhum custo para efetuar essas numerosas e complexas atividades. Outra vantagem: controle dos dados. O cliente, empresa ou contador que utiliza o kit tem controle de todos os seus dados, sejam eles administrativos, sejam os de SST e de ergonomia.
Se dados de SST e de ergonomia estiverem em sistemas de prestadores de serviço, o cliente não dispõe dos mesmos. E caso haja necessidade de efetuar a troca de um prestador por outro, terá que começar a incluir tudo novamente no sistema do novo prestador. Devido a alterações de desenvolvimento de sistemas, é altamente improvável que um sistema de SST possa exportar dados para outro sistema. Valores competitivos do kit oferecido. Nós asseguramos que os valores são extremamente competitivos. E a adesão ao kit, ela é do tipo plug and play. Não requer integrações futuras entre os sistemas, pois elas já estão todas desenvolvidas. Com isso, o tempo para pôr em marcha todos os processos de trabalho com softwares é reduzido, assim como os custos para os organizar e linkar. E, finalmente, a customização das adesões. O kit não significa que a adesão da empresa ou do contador não possa ser customizada conforme as suas necessidades de utilização. Se não requer software de gestão de SST ou de ergonomia, não adere aos mesmos. Os contratos são individualizados por empresas que constituem o kit, o que facilita as customizações das adesões. E para os prestadores de serviço, quais as vantagens? Bom, primeiro, a muito significativa, utilização sem ônus do software que necessitar, seja de um, seja dos dois. Facilidades também para as demandas do e-social. Imensas facilidades de envios de dados, pois, como dito antes, nenhuma manualidade é requerida. O prestador efetua suas atividades sem preocupação com códigos de fatores de risco, códigos de exames, de treinamentos ou perda de tempo e com maiores custos para recebimentos ou envios de arquivos, prazos de envios, nada. O SigWeb controla tudo isso. Ainda dentro das facilidades de demanda, os envios de arquivos se constituem em atividades bem complexas e vão exigir tempo de trabalho e o custo elevado. E ainda, os envios de arquivos irão ocorrer em grande número. Como dito, é atividade complexa, requer tempo e terá um alto custo para o prestador. Veremos agora uma projeção desse número, tomando como exemplo um prestador de serviço que tem parceria de trabalho com 10 contadores. No exemplo do contador que controla 1.000 empregados e que irá receber algo em torno de uns 3.000 arquivos por ano, o prestador que atende a 10 contadores irá enviar mais de 32.000 arquivos por ano. E ainda, isso corresponde a 130 arquivos dia, que terão que ser enviados de forma totalmente correta. Isso significa que não poderá ocorrer nenhum arquivo, como, por exemplo, enviar um arquivo que se refere a um evento de um contador para outro. O único investimento do prestador de serviço que terá é da capacitação para o uso do SigWeb
que é de 40 horas, e para a utilização da Unasoft, que é de 30 horas. Aproveite essa oportunidade de poder utilizar sem nenhum custo 2 softwares de reconhecida capacidade técnica. Nos dias que vivemos, essa ocasião é muito rara de ocorrer.